Agora, sobre imunoterapia. Ela é um dos tratamentos contra o câncer e traz resultados significativos para quem enfrenta a doença. Agora, como é que funciona? Para quais casos ela é indicada? E, se você tem dúvida, pode mandar para a gente pelo 99897.000. Eu estou recebendo o cirurgião oncológico, Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que está aqui comigo. Juliano, obrigada por ter vindo. Que agradeço. Estreando o cenário novo, você que já está há tanto tempo comigo. Uma felicidade estar aqui para a gente falar de um tema que tem gerado muita dúvida, muita conversa e muita esperança aí no tratamento oncológico. Eu estava lendo que é um avanço, é uma revolução. E o que é essa imunoterapia? De que forma ela funciona? O que é interessante a gente entender? Que quando a gente fala de câncer, o tratamento do câncer é multimodal. São várias estratégias que a gente utiliza para destruir aquelas células tumorais, aquelas células cancerígenas. A cirurgia, que é o meu foco principal, é a maior delas, que a gente consegue maior taxa de cura, a remoção do tumor. Mas a gente sabe que tem outras estratégias que precisam vir junto para que a gente consiga eliminar qualquer resquício de célula, aquelas células que foram se espalhando pela corrente sanguínea e se instalaram em outro lugar, a gente consiga exterminá-las. Então entra a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia. E aí a gente tem agora uma outra estratégia que a gente chama de imunoterapia. Que negócio é esse? Que negócio é esse? A imunoterapia, vamos falar que ela é parecida com uma quimioterapia, só que ela vai ter uma ação diferente. A quimioterapia, o que ela vai fazer? Ela vai alterar a replicação das células, a divisão das células, destruindo essas células. Só que ela destrói as células doentes e as células saudáveis também. A quimioterapia de uma forma mais geral. O raciocínio da imunoterapia é diferente. Como o próprio nome diz, ela vai atuar no sistema imunológico, do nosso sistema imunológico, do próprio paciente. Fazendo o quê? Dando mais força para ele, onde as células do nosso próprio organismo, as nossas células de defesa, vão ajudar a destruir as células tumorais. As células cancerígenas, elas são mais inteligentes em determinadas situações. Então, elas criam mecanismos para que elas não sejam eliminadas. Tem algumas proteínas no corpo, por exemplo, uma que a gente chama de PD1 e PDL1. Essas PD1 e PDL1, elas enganam o nosso sistema imunológico e deixam as células cancerígenas se replicarem sem serem destruídas, sem serem vistas. Então, o que a gente faz? A imunoterapia vai fazer o quê? Vai bloquear essas proteínas, esses PD1 e PDL1, que então não vão deixar o nosso sistema imunológico ser enganado. É como se a gente destruísse essa máscara que tampa lá essas células cancerígenas e a gente consegue então, com o nosso próprio organismo, as nossas próprias células de defesa, fazer aí essa atuação de destruição das células cancerígenas. É mais localizado o tratamento, né? A gente chama isso de medicina de precisão, de drogas-alvo, onde a gente tem lá os inibidores de PDL1, os inibidores dessas proteínas que a gente chama de checkpoint. A gente é mais específico. E hoje a gente entende que para tratar qualquer tipo de câncer, a gente tem que pegar várias vias de sinalização dessas células, várias estratégias de tratamento para que a gente consiga destruir aquela via, mas aí ele arruma outro caminho para se reproduzir. Sim. A gente destrói a outra. Então são várias estratégias ao mesmo tempo. E a imuno é uma delas. Meu foco de atuação, mama. Então, a gente hoje vê a imunoterapia como um agente muito promissor quando a gente fala nos tumores muito agressivos, que são os tumores que a gente chama de triplo negativos. A imunoterapia chega aí como uma droga, um medicamento extremamente promissor nesses casos. Você falou medicamento, é um medicamento oral, ele é aplicado, injetável? Injetável, são medicamentos injetáveis e com uma periodicidade a cada 3 semanas, depende de cada situação. E precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Quem faz a prescrição desses medicamentos? Isso. A prescrição desses medicamentos é feita pelo oncologista clínico, o nosso parceiro junto nesse time aí de tratamento oncológico. Você falou que seu foco é mama, né? A gente conhece o seu trabalho, belo trabalho. Mas, por exemplo, a imunoterapia também está indicada para outros tipos de câncer? Vou trazer, por exemplo, pulmão, câncer do ovário. O que a gente tem de excelentes resultados? Pulmão, como você disse,
melanoma, nós temos hoje mama, nós temos tumores intestinais, tumores do estômago, alguns tipos de leucemia. Tem muitos estudos envolvendo. E o oncologista, o cirurgião oncológico, todo esse time que cuida, tem que entender que é importante a gente traçar essa estratégia em conjunto. Por exemplo, da mama. O que é esses tumores triplo negativos? Vou simplificar de uma forma que fique mais fácil de entender. As células têm algumas anteninhas, que são os receptores de estrogênio e de progesterona, que são os hormônios, que a pessoa fala, o meu tumor é hormonal, então é porque tem uma anteninha que é o receptor de estrogênio, outra anteninha que é o receptor de progesterona, e uma outra anteninha que é uma membrana, uma proteína que a gente chama de HER2. Quando a paciente não tem nenhuma dessas três anteninhas, desses três receptores, então se ela não tem nenhuma das três anteninhas, ela é chamada de triplo negativo. Entendi. E o que acontecia antigamente? Essas pacientes triplo negativas, a gente tinha menos medicamento, a gente tinha menos estratégia para elas. Por quê? Receptores de hormônio, a gente usa bloqueio hormonal. O tamoxifeno, os inibidores de aromatase. 5, 10 anos depois de um tratamento. As pacientes que têm a anteninha do HER2, a gente usa medicamentos-alvo específicos para essa proteína HER2. E as pacientes triplo negativo, a gente não tem a anteninha para o remédio ir lá nesse lugar e nos ajudar. Tratar, né? Então a gente vai tratar de um outro jeito. A gente viu que esse sistema imunológico pode ser ativado para ajudar nessa destruição. Isso pode começar muito mesmo antes de uma cirurgia, o que melhora ainda mais o nosso resultado. Aliás, eu quero falar de resultados no próximo bloco com o Dr. Juliano, e você também pode participar pelo 998-97000. A gente está falando de imunoterapia, mas a gente também está falando de câncer. Eu quero até saber, Dr. Juliano, a gente está fechando o ano, como é que foi esse ano em termos de casos, né? Mas eu quero trazer para você agora, eu até ouvi o depoimento dela, de uma amiga nossa, a Elaine Carvalho, né? Que fez o tratamento por imunoterapia. Vamos conferir. Olá, pessoal. Meu nome é Elaine. Satisfação enorme estar em seu programa, Mônica. Eu sou paciente do Dr. Juliano há cerca de 1 ano e 3 meses. Passei por todo o processo de quimioterapia, veio a cirurgia, depois a radioterapia. E hoje eu estou fazendo a manutenção através do tratamento com a imunoterapia. É um tratamento super seguro, onde praticamente não temos reações. Os pacientes não têm reações porque a imunoterapia ela age diretamente nas células cancerígenas, evitando assim que elas possam se agrupar, formando um novo tumor no nosso organismo. Então, eu me sinto assim, bem segura por realizar esse tratamento. A imunoterapia, para mim, veio como um complemento para todo esse processo que eu passei. Eu tive o câncer de mama, eu fui curada, graças a Deus. A imunoterapia veio como esse complemento para o meu tratamento. E é bom a gente ver o resultado, porque eu estava até lendo que leva a questão da remissão, né? A imunoterapia ajuda bastante. Obrigada, viu, Elaine? Um abraço, Elaine. Obrigada aí por participar com a gente. A Elaine, a gente pode dizer que é um caso que se beneficiou da imunoterapia. Por quê? Porque até alguns anos atrás a gente não tinha esses estudos validados já para oferecer esse tipo de tratamento. E o que eles hoje nos proporcionam? Aumentar ainda mais as taxas de cura, a remissão dessas pacientes. O que a gente chama de remissão? Remissão é quando você trata a doença e ela não retorna. Via de regra, cientificamente, tem um número cabalístico que é o de 5 anos. Isso. Para considerarmos que a paciente está em remissão. A pergunta que sempre me fazem no consultório e em qualquer lugar, na rede social, doutor, quando eu devo me considerar curada? É a partir dos 5 anos? Imagina uma pessoa viver 5 anos esperando aquela data, ou não viver 5 anos esperando aquela data.
Então, eu sempre coloco para elas que você tem que se sentir curada desde o momento que você começou o tratamento. Isso é com você. Agora a ciência deixa que a gente toma conta. Exatamente. Esse é o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, ele é cirurgião oncológico, mastologista, que está aqui conversando com a gente sobre esse tratamento. E a gente também vai falar sobre o câncer de uma forma geral. Você gosta de samba? Eu gosto. Menino, hoje é o dia do samba, você acredita, Juliano? Eu gosto. Olha lá, olha aqui para trás. Olha a turma que está dançando ali, trazendo para a gente os passos que são a cara do Brasil. E já já nós vamos falar sobre isso também aqui no Você. Eu te confesso que eu não samba de jeito nenhum, mas a gente aprende. Conversa boa hoje sobre imunoterapia, que tem sido considerada uma esperança e um avanço contra o câncer. Eu estou com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que é cirurgião oncológico, mastologista, e que está apresentando esse panorama para a gente. Posso trazer as perguntas das minhas amigas, né, Juliano? Pode. Vamos lá. Antes de você falar, sim, lembrar que a dança enquadra movimento, atividade física. Eu sempre brinco que qualquer movimento importa, e atividade física é remédio. E ainda trabalha com a parte emocional. Então, a dança é um aliado nesse tratamento oncológico, tá? Viu só? Recado do doutor Juliano. Ó. A Zilda, ela está com câncer de mama, faltam 7 sessões de quimioterapia. Ela pode fazer a imunoterapia? Ela não fez a cirurgia ainda. E o SUS oferece a imunoterapia? Zilda, ó, são várias coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, qual é o subtipo histológico, se é um triplo negativo. E outra, se você tem indicação. Não é também todas as pacientes que vão usar a imunoterapia. Depende do tamanho do tumor, do acometimento da axila ou não. Existem individualizações que precisam ser analisadas. E a notícia aqui é difícil de dizer, mas ainda não é uma medicação que está já incorporada no rol do SUS. Então, se consegue fazer pelo SUS, em algumas situações sim. Tem estudos científicos abertos em vários que recrutam pacientes em vários hospitais aí do Brasil, onde a gente pode incluir essas pacientes. E tomara que venha logo para o SUS, né? Sim. Uma outra amiga nossa, já vou ver o nome dela, quem tem histórico familiar de câncer, mãe e tias que infelizmente morreram da doença, né? Tem que ter acompanhamento com um oncologista? Se sim, qual especialidade? Pensando em mama... Ela tem endometriose. Pensando em mama, é importante ter, então, um mastologista para chamar de seu, né? Se existe mãe e irmão, algum outro familiar com câncer de mama, é importante fazer uma análise também dessa predisposição familiar. Então, o mastologista vai estar habilitado a cuidar de você da melhor forma possível e antever qualquer situação que possa acontecer. Eu posso ter um mastologista e um ginecologista, não tem problema. Eu costumo dizer que quem está com dor de garganta vai no otorrino, quem tem uma dor de cabeça vai no neuro, quem tem problema na mama vai no mastologista. Tem 2 nódulos na mama, a Patrícia nos conta, na mama esquerda, faz uns 14 anos e ela faz acompanhamento. Agora ela está na pré-menopausa. Pode tomar medicação com hormônio? Eu acredito que seja reposição hormonal? Reposição hormonal é um tema extremamente controverso quando a gente fala em câncer de mama ou em predisposição a câncer. É muito importante a gente entender que essa reposição pode ser feita com segurança, com tempo determinado e numa janela de oportunidades adequada. É preciso individualizar cada caso. Não é porque alguém da família teve câncer de mama que aquela mulher que não tem câncer não possa fazer. É importante a gente entender que a reposição hormonal feita da forma adequada, correta, sem exageros e sem esses modismos atuais, ela consegue reduzir o risco de osteoporose, doenças coronarianas, aumenta a qualidade de vida. Alguns estudos têm mostrado que existe uma elevação de risco muito pequena, tá? Vamos falar que em 10 mil pacientes a gente aumenta o índice de mulheres doentes em 5 para cada 10 mil. Sim. Então, existe esse aumento de risco, mas é um risco absoluto pequeno, para um ganho de qualidade de vida muito grande. Então, individualizar. A Juliana, minha dúvida é sarcoma raro de bainha. Essa imunoterapia funciona? Quais os tipos de câncer que a imunoterapia ajuda mais, Juliana? A gente pode falar sobre minha isso? Xará, eu vou ficar te devendo essa resposta. Nós conversamos aqui, eu não tenho ciência de que vai ajudar nesse seu tipo, tá? A gente, como falou, imunoterapia tem bastante indicação. Começou lá no melanoma, no pulmão, hoje tem mama, tumores coloretais, leucemias, tumores gástricos. Tem muito estudo vindo por aí.
Mas em sarcoma eu não conheço o benefício, não. Vou até falar sobre isso alguma vez aqui no Você, né, Sim. Juliana? É preciso trazer. Agora, a preocupação dessa minha amiga é a seguinte, a filha dela se foi... Ai, sinto muito, Flor. Se foi com leucemia linfóide aos 23 anos. Ela se foi, né? E ela tem um filho de 35. Deve se preocupar? Como é que deve ser o acompanhamento? Precisa fazer uma análise desse histórico familiar direitinho, né? Lembrar que cada um com a sua história, mas se tiver mais casos familiares, tiver um número de outros descendentes com casos de câncer na família, precisa sim ser analisado. Analisado com todo cuidado, né? Com todo cuidado. Juliano, já aproveitando que você está aqui, eu me lembro que você esteve comigo, se não me engano, no Outubro Rosa. O tempo passa tão depressa, né? E a gente falou sobre o autoexame, falamos sobre isso, acabou novembro azul agora, né? E a gente está na reta final de 2024. O que a gente tem de panorama quando se fala de câncer? O que a gente aprendeu esse ano? Eu costumo dizer que Outubro Rosa precisa ser o ano inteiro. O ano inteiro, né? A gente pede para as mulheres procurarem fazer mamografia no outubro, só que aí depois o que a gente faz? Tira o laço rosa, a iluminação rosa e deixa elas perambulando por um sistema de saúde, infelizmente, ineficiente. E aí a gente precisa então dar acesso a essas mulheres, né? A mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, como é o caso, ela precisa em 60 dias estar iniciando o seu tratamento, isso é lei. Ela precisa ter um acolhimento, ela precisa ter uma equipe que vai cuidá-la com toda a integridade que ela mereça. Independente disso, a gente também entende que as mulheres hoje, menos da metade das mulheres fazem rastreamento com mamografia. Direto as mulheres mandam mensagem, é verdade que mamografia causa câncer? Então a gente está finalizando 2024 com a mulherada achando que mamografia causa câncer. Não, mamografia não causa câncer, é o principal exame de rastreamento para o câncer de mama. Mamografia reduz o risco de recorrência, reduz o risco de morte em 30%. Uma outra coisa, vocês viram na mídia, o Cristo Redentor todo iluminado de roxo, esses dias de lilás. Isso. Foi um evento que teve de Brasil sem câncer de colo de útero. O Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o EVA, que você nos ajudou a divulgar a campanha do Setembro em Flor, existe uma meta da Organização Mundial de Saúde em exterminar o câncer de colo uterino nas próximas décadas. Basta medidas simples. Vacina do HPV nas meninas e meninos de 9 a 14 anos. Certo. O HPV é o principal causador do câncer de colo uterino. Precisa de vacina para a gente aumentar a nossa imunidade e evitar com que esse HPV desenvolva o câncer nas meninas e nos meninos. Rastreamento com o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, no câncer de colo uterino, é diferente do de mama. Se a gente vai lá e descobre uma lesão que está começando a virar um potencial câncer, a gente consegue tratar antes que essa lesão vire câncer. E um tratamento adequado. Então, a partir do momento que a gente fizer uma cobertura vacinal e um rastreamento com Papa Nicolau, a gente não vai ter mais casos de câncer de colo uterino no mundo. Olha só. Só no Brasil são 18 mil casos por ano. Que poderiam não existir. Exatamente essa expressão. Então tem muito a ser feito. O ano terminando e 2025 precisa ser muito bem trabalhado. Você sabe que você pode contar comigo, né, Juliano? Você e toda a classe médica pode contar comigo nessa informação. E foi importante você falar da mamografia. Outro dia, na rede social do Dr. Juliano, ele estava lá combatendo fake news. Gente, a mamografia vem para nos ajudar. Eu já fiz a minha, né? Vou transpirando, mas eu vou e faço, sou acolhida e pronto. Todo ano eu estou lá. Então, faça a sua também, tá? A gente tem medo, tem uma série de sentimentos que vêm, mas é preciso fazer, né, Juliano? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, a oportunidade. Tá? Esse é meu amigo, Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, cirurgião oncológico e mastologista com a gente. Boa semana, viu? Pra todos Abraço nós. na família. Obrigado.